Dando continuidade ao nosso curso, vamos iniciar hoje com o capítulo 9, que fala sobre controle de qualidade. A gente vai aprender a entender como que a gente utilizou tudo que a gente viu até agora no curso de metrologia, que era relacionado a cálculo de incerteza de medição, como é que eu aplico isso para garantir a qualidade do meu produto final, a qualidade do produto que está sendo fabricado na empresa que vocês irão trabalhar, ok? A gente vai ver um pouquinho sobre isso. A motivação, por que a gente precisa entender isso? A gente viu até agora que todos os resultados de medição sempre apresentam alguma dúvida, né? Tem um erro, tem algumas correções que são realizadas. E como é que eu tenho que tomar também algumas decisões para garantir a qualidade do produto ou do processo que eu estiver trabalhando, do produto ou do processo que a empresa que vocês forem trabalhar ou que estiver mexendo com ele, para que eu consiga tomar essa decisão baseada nessas medições. Como é que eu tomo uma decisão segura se tem essas dúvidas? Então, a chave disso são as tolerâncias, que as normas determinam, são normas que vão garantir, as tolerâncias. Tolerância é uma faixa que vai garantir que o meu produto ou o meu processo vai estar dentro de uma especificação que é determinada, que pode vir numa norma ou num procedimento interno, ou seja, mas que vai garantir, vai dizer se aquele produto ou processo vai estar de acordo com o que é esperado. Bem, tem imperfeições em toda parte, né? Agora, como essas imperfeições podem afetar o meu produto final, é que vai determinar se eu vou ter algum problema ou não, ou seja, se essas imperfeições são aceitáveis ou não. As laranjas não são esféricas, mas dão um excelente suco. O produto final é o suco, então não tem problema. As manchas na casca da maçã não afetam o seu sabor. As pequenas falhas que podem aparecer na pintura de um carro não chega a ser tão problemática, porque não se nota, né? E a gente vai ver depois que, dependendo da característica daquele veículo, se é um carro popular, se é um carro esportivo, ou o que seja, ele vai ter uma especificação determinada para o nível de rugosidade da pintura, de espessura da camada da pintura também. Então, isso tem sempre normas. Os defeitos no reboco da parede são quase imperceptíveis e não afetam a estrutura do edifício ou da sala que estiver sendo aplicado. Os micro-organismos que podem aparecer na água que bebemos, mas não comprometem a nossa saúde. Então, todas essas imperfeições existem, mas elas estão dentro de uma faixa de aceitáveis, que seria o que a gente chama de tolerâncias, né? São limites aceitáveis para uma característica de um componente ou produto, ou até mesmo um processo, que, se a gente obedecer essas tolerâncias, não vão comprometer a qualidade final do produto. Elas devem ser sempre informadas pelo projetista, no projeto mesmo, e passam a fazer parte das especificações de um produto ou projeto. Isso vai lá para a linha de fabricação, para o setor de fabricação da empresa, determinando quando eu vou fabricar uma peça ou quando eu vou aplicar algum procedimento, algum processo, ele vai dizer, tem que atender tais tolerâncias. Alguns exemplos de tolerância. O diâmetro de um cabo de vassoura cumprirá bem sua função se o seu diâmetro estiver dentro da tolerância de 25, mais ou menos 1 milímetro. Existe uma norma de ergonomia que determina que para que eu consiga utilizar a vassoura de maneira confortável, sem causar feridas na mão ou desconforto de qualquer que seja, foi feito um estudo que determinou que o limite máximo do diâmetro desse cabo da vassoura tem que ser de 25 milímetros, podendo variar até 1. O resistor elétrico de 150 ohms, com a tolerância de 10%, tem que estar na faixa de trabalho de 150, mais ou menos 15 ohms, para eu conseguir atender as especificações de tolerância desse resistor. Nem o comprador nem o fabricante vão ser lesados se a quantidade de café dentro da embalagem de 500 gramas estiver dentro de uma faixa de 500, mais ou menos 10 gramas. Então, eu posso comprar um café que vai ter 510 gramas ou vai ter 490 gramas, mas ele vai estar dentro da faixa, né? Até esse limite é o máximo. Então, ele disse que nessa proporção ninguém sai lesado.
Quem determina isso? São normas, são procedimentos, são as agências reguladoras que a gente já tinha visto anteriormente que determina esse procedimento. Essas tolerâncias são estabelecidas com base nas características que são desejadas para cada tipo de produto que eu estiver trabalhando. As tolerâncias, quanto mais apertadas, mais justas, quer dizer, quanto menor for aquela faixa de incerteza, né, que a gente tinha aprendido até agora, mais caro tende a ser esse produto, porque eu vou ter que usar equipamentos com maior nível de segurança para garantir que a precisão dessas medições sejam realizadas de forma segura. E quanto maiores forem essas tolerâncias, ou seja, quando elas forem muito relaxadas, eu posso comprometer a qualidade do produto. Consequentemente, eu vou ter um produto mais barato, mas com menor qualidade, como esses brinquedos de plástico que a gente compra às vezes no centro mesmo, para as crianças brincarem, que são só para diversão ali, então ele não vai ter uma qualidade muito grande no acabamento final do produto. São as tolerâncias de fabricação são relaxadas. Então eu tenho que realizar e analisar, vocês quando forem engenheiros na fábrica, fazer esse equilíbrio entre o custo e o benefício. O que eu estou querendo produzir? Que tipo de produto eu estou querendo colocar no mercado? O que o mercado necessita com relação à qualidade desse produto? E aí eu vou pesar custo-benefício e verificar se vale a pena investir num maquinário de maior controle de qualidade, ou aquele produto não vai precisar ter tantos cuidados assim. Alguns aspectos econômicos no controle da qualidade. Aí a gente pode relacionar a qualidade com a competitividade. Então, o sucesso de uma empresa vai depender da sua capacidade em oferecer produtos cuja qualidade atenda ou supere as expectativas dos clientes e sempre mantendo um preço competitivo, claro, porque senão a empresa vai falir e aí ou eu não vou conseguir vender meu produto, não vai adiantar de nada, né? Então tem que ter com preço competitivo, qualidade e preço de maneira adequada com o que o mercado está pedindo. E para que eu consiga isso, eu tenho que atingir e manter a qualidade daquele produto. E para isso, gera custo, né? Manter a qualidade, atingir o objetivo já gera um custo. E manter ele nesse patamar gera mais custos ainda. A não qualidade também gera custo, a gente vai ver aqui. Quando a gente trabalha com produto de baixa qualidade, também gera custo. Custos da não qualidade, por exemplo. Custos de falhas nos produtos ou dos processos, que são ocorridos interna e externamente na empresa, como desperdício de energia, desperdício da matéria-prima e mão de obra. Se eu não tiver uma mão de obra qualificada ou se eu não atender as necessidades da matéria-prima adequada, uma matéria-prima de qualidade, eu vou estar desperdiçando tanto a matéria-prima quanto energia na fabricação e a mão de obra que vai estar operando essa máquina, porque aquele produto não vai me servir. Atrasos na produção é um custo de não qualidade. Custos com retrabalho de produtos que têm defeitos. Eu fabriquei ou a peça não está, a matéria-prima não era adequada, ou eu não realizei uma manutenção no tempo certo de parada da minha fábrica, e aí isso acarretou num produto defeituoso que eu tive que consertar. Esse é custo de retrabalho, termina entrando mais desperdício de energia, de matéria-prima e de mão de obra, e aí gera uma bola de neve aí. Indenizações por perdas e danos às pessoas e ao meio ambiente devido ao trabalho de não qualidade. Recall, de produtos para troca ou conserto, quando eu fabriquei algo com defeito ou que eu não fiz um controle de qualidade adequado e eu tenho que chamar o cliente para trocar ou para consertar aquele produto sem cobrar nada. E, consequentemente, eu posso perder os clientes para a concorrência, o que é um custo muito grande de não qualidade.
provocando um prejuízo na imagem da minha empresa, na imagem da empresa e queda de confiança no que eu estou produzindo. Quais seriam os custos com a qualidade? Assegurar a qualidade envolve gastos, né? Como investir na aquisição de novos sistemas de medição para garantir um controle de qualidade de alto nível. Realizar inspeções em cada etapa do processo, mais frequentes e demoradas, para garantir que não vai ter nenhum problema de não qualidade, como dos que a gente apresentou ali atrás. Ter mais pessoas envolvidas na área de qualidade. Isso também garante que eu consiga fazer uma inspeção mais detalhada, porque vou ter um fluxo maior de pessoas, vai ter as pessoas que vão estar trabalhando vão estar mais descansadas e vão conseguir analisar isso de maneira mais adequada. Imobilização de capital com os equipamentos e com as salas de medição. É sempre importante ter numa empresa uma sala de metrologia, onde eu vou realizar esse controle de qualidade. Elevação de custos com a manutenção e a calibração de instrumentos. Mais uma vez, se eu vou colocar na empresa uma sala de metrologia, levando em consideração, por exemplo, que seja uma empresa de usinagem ou de fabricação de equipamentos. Tem lá o setor de metrologia. E aí eu vou ter que investir, vai ser necessário investir com a manutenção e calibração dos instrumentos que vai ter nessa sala de controle. E aí vocês têm que fazer uma análise entre custos da qualidade com o que você quer produzir. O perfeccionista e a relaxada, ok? E aí eu traço a minha curva. Então eu tenho custos com a qualidade de relaxado, quanto mais próximo do perfeccionista, maior vai ser o custo de investimento. O custo com a não qualidade, quando eu tenho uma atitude relaxada, a empresa tem uma atitude relaxada com relação ao que está sendo produzido, ela vai ter um gasto elevado também. Por quê? Porque a gente viu que vai ser os custos com a não qualidade. Produto inadequado, fora das especificações, não aceito pelo mercado, perda de qualidade na energia e por aí vai. E quanto mais próximo da perfeccionista eu estiver, menor vai ser esse custo com a não qualidade, porque eu vou ter mais inspeções. O ideal seria uma média entre o não qualidade e qualidade. Numa empresa, normalmente se produz alguns produtos nessa faixa de perfeccionistas e alguns produtos nessa faixa intermediária. E dependendo do mercado que ele queira alcançar, ele vai produzir alguns produtos nessa faixa aqui também. Quais seriam então os aspectos técnicos do controle de qualidade? Então, a gente pode fazer um controle por atributo, ou vou verificar se uma característica está ou não presente. Por exemplo, existência de arranhões em uma pintura. A análise que vai ser feita tem arranhão ou não tem arranhão. Normalmente você faz isso preenchendo um relatório que você consegue responder com sim ou não. Presença de um furo passante em uma peça. O furo passa a peça ou não passa a peça? Ou manchas na fruta, certo? Então, normalmente é com sim ou não que você responde. Sempre associados, como eu falei agora, valores falsos, verdadeiros, sim ou não. Pode ser também por variáveis. Ali a gente viu por atributos e por variáveis. E a quantidade é quantitativamente avaliada por medições. O valor medido é comparado com os limites que são estabelecidos por tolerância. E o produto pode ou não ser aprovado. Por exemplo, o diâmetro dos pinos. Eu tenho uma especificação que determina que os pinos têm que ter um diâmetro X. Eu faço as medições, se ele não atender aquela especificação, ele não foi aprovado. Ele vai ter, normalmente, ele vai vir o diâmetro com a sua incerteza, que seria a sua faixa de tolerância. Não tiver dentro, não é aprovado. A quantidade de café da embalagem, que a gente já tinha visto ali, de 500 gramas, mais ou menos 10 gramas. Então, se ele tiver até de 490 até 510, ele está aprovado. Tem 512, 511, 489, não, está reprovado. Pressão de pneus.
de avião, de carro, do que seja, certo? Então é aprovado ou não aprovado. Ele tem que atender uma especificação. Então, controle de qualidade por variáveis. Aqui o produto que eu vou medir, tem um anel padrão, pego um paquímetro e vou realizar as medições desse anel. Vou comparar com as especificações do certificado de calibração desse anel. É um anel padrão, com dimensões específicas, eu comparo. Se ele tiver ok, está aprovado. Se ele não bater com o que está nas especificações, ele é rejeitado. E aí vai para outro setor para verificar. Tem como realizar um ajuste ou não. Ou ele é descartado, ou ele volta lá para o início da linha de fabricação. E aí existe com base nos limites de especificação. Então eu tenho o mesmo produto, e ele tem uma tolerância de 20, mais ou menos 0,25 milímetros. É o que determina a minha norma lá, ou o meu procedimento, ou até mesmo o meu certificado. Eu tenho uma especificação. Vou analisar se ele está dentro, se ele está aceitável ou não. Então eu vou ter uma zona que eu chamo de conformidade, é quando ele estiver entre essa faixa de 20, mais ou menos 0,25. Então ele está na minha zona verde, ou na minha zona de conformidade. Se ele passar, ele vai estar na minha zona vermelha, que eu chamo, aqui vai ter o meu limite superior da tolerância, que é o 0,25, e o meu limite inferior da tolerância, que é menos 0,25. Então, se ele não tiver entre essas faixas, dentro da faixa verde, ele está conformidade. Fora na faixa vermelha, ele está refugado. Aí eu tenho como analisar. O exemplo aqui, o mesmo produto. Fiz as medições e encontrei essa medida. Com a minha certeza, esse aqui é a tolerância, 20 mais ou menos 0,25 milímetros. É o que determinou lá no meu projeto. Quando eu fiz a medição utilizando o paquímetro, eu encontrei essa medida, 20,20 mais ou menos 0,10 milímetros, que era a incerteza desse paquímetro, do meu instrumento de medição. Então, ele caiu aqui, ó, nessa faixa. Então, eu tinha a minha região de zona verde, de aceitável, e a medida desse anel que eu realizei utilizando este instrumento de medição, caiu nesse ponto aqui, ó, 20,2 mais ou menos 0,10. E aí, como é que ele ficou? Ele tem uma parte na zona aceitável e uma parte na zona que pode cair na zona que está dita como vermelha. Então, a gente trabalha com as zonas de aceitação, rejeição e de dúvida. Para esse caso, ele funciona dessa forma. Então, eu vou trabalhar não só agora só com zona vermelha e zona verde. Eu vou ter uma zona verde ainda. Vou ter ainda a zona de rejeição total, que é a minha zona que o produto está realmente refugado. E vou ter uma região que é mista, entre verde e o vermelho, que é dita minha região de dúvida. E aí vai depender das tolerâncias, das especificações ou da aplicação daquele produto, para eu considerar se ele vai ser aceitável ou não. Aqui é a minha zona de rejeição, a zona de dúvida, zona de aceitação. Então, ele vai ter zona de dúvida dos dois lados e a zona de rejeição também, dos dois lados, positivos e negativos, né? Atendendo a tolerância. Então, quando que eu faço uma zona de aceitação, quando tem ausência de erros sistemáticos? Tenho minha faixa de tolerância com o limite inferior e o limite superior bem determinado. Vou fazer tenho o meu sistema de medição, eu realizei as medidas com a sua incerteza, certo? Então, vou ter a região de rejeição e a região de dúvida. Vou ter a região de aceite, ó, que está aqui dentro do limite de tolerância. Dentro da tolerância, ele vai ter o máximo. Tem aqui, ó. Aqui é a minha zona de aceitação. Aqui é o meu limite inferior de aceitação e o limite superior de aceitação. Dentre essa aqui, caiu no verde, não tenho o que discutir, é aceitar. Caiu na zona de dúvida, eu tenho que analisar. Você vai ter que analisar caso a caso. Caiu na vermelha, refugado. Eu vou ter, da mesma maneira, o limite, na zona de aceitação, o limite superior de aceitação e o inferior de aceitação. E aqui, na região de dúvida, eu vou ter o limite superior
de rejeição e o limite inferior de rejeição. Então, dentro das especificações que vem pelo projetista, ele vai fornecer qual é a tolerância para a medição daquele produto. Com base no instrumento de medição que eu utilizei e na sua incerteza de medição, eu vou criar essas outras zonas, a zona de aceitação e a zona de dúvida com base na tolerância especificada pelo projeto. E tenho que analisar. Eu tive uma redução da zona de aceitação, com base na tolerância que foi fornecida pelo projetista. Aqui é a incerteza de medição. Essa redução é porque, para a minha medida ficar dentro da faixa de tolerância, eu considero a incerteza de medição, a incerteza do instrumento de medição. Zona de aceitação, como é que eu calculo? Para você determinar a posição dos limites. Então, zona de aceitação vai ser o limite superior de aceitação, ele vai ser igual a limite superior de tolerância menos a incerteza de medição. Aí eu encontro o limite superior de aceitação. O limite inferior de aceitação vai ser o limite inferior de tolerância mais a incerteza de medição. Atenção só para o sinal, quando é superior de aceitação e menos a incerteza de medição, porque ele vai ficar para dentro da faixa de aceitação. E quando for limite inferior de aceitação, vai ser a soma, você soma a incerteza de medição. Pelo mesmo motivo, ele tem que reduzir a faixa de aceitação. Então, esse limite vai ficar para dentro da zona. A zona de rejeição vai ser o limite superior de tolerância mais a incerteza de medição, se eu estiver trabalhando com o limite superior de rejeição, esse ponto de cá. Já se for com o limite inferior de rejeição, aí eu vou subtrair a incerteza de medição do limite inferior de tolerância, para que ele fique para o lado de fora. Zona de aceitação, quando tem, isso aqui a gente tinha visto tudo, quando não tem erro sistemático. E quando tem erro sistemático? Quando tem erro sistemático, eu vou ter da mesma maneira as tolerâncias que são especificadas no projeto e vou utilizar as medições baseadas naquele cálculo de incerteza de medição com presença de erro sistemático. Então, tenho a zona de aceitação, tenho ainda o limite superior e inferior de aceitação e de rejeição, e venho calcular agora a incerteza, né? As zonas de aceitação. O limite superior de aceitação vai ser ainda o limite superior de vai ser o limite superior de tolerância, menos a correção, porque agora vai ter o sistemático, menos a incerteza de medição. E o limite inferior de aceitação vai ser limite inferior de tolerância, menos a correção, mais a incerteza de medição. E da mesma maneira eu tenho que acrescentar a correção para as zonas de rejeição, limite superior e inferior. Então, qual seria o tamanho ideal da minha zona de dúvida? Qual o tamanho que seria considerado como que eu tivesse garantia de qualidade do produto final? Tenho que levar em consideração o tamanho da zona de dúvidas, o efeito no controle da qualidade, custo de medição, e aí eu analiso montando uma pequena tabela. Então, tem o tamanho da zona de dúvidas, o efeito do controle de qualidade, o custo de medição. Se ele é muito pequeno, se ele é excelente ou se ele é muito caro. Eu vou fazer essa análise. Se eu trabalhar com uma zona de dúvida muito pequena, normalmente o efeito no controle de qualidade vai ser muito bom. E aí o custo de medição vai ser muito caro. Se eu trabalhar com uma zona de dúvida muito grande, quer dizer, relaxada, eu vou ter um péssimo controle de qualidade, porém o custo vai ser lá embaixo. Vou gastar quase nada. E aí o ideal é, como a gente colocou ali naquele gráfico, é que eu trabalhe no meio termo, num balanceado. Eu tenho uma zona de dúvida razoável, que garanta um controle de qualidade aceitável, e o custo de medição, consequentemente, vai estar dentro de um padrão aceitável também. Como eu falei, a indústria normalmente produz a maior parte dos seus produtos nessa faixa
de balanceável e aceitável. Alguns, e aí vai analisar o mercado, ela pode trabalhar com esse controle de qualidade excelente. O preço vai ser, do custo de medição vai ser mais elevado e, consequentemente, o produto final também. Ainda em cima, qual seria então o tamanho ideal da zona de dúvidas? Então, o bom equilíbrio custo-benefício a gente consegue atingir quando a gente tem a incerteza de medição igual a incerteza, né, de tolerância dividido por 10. Que a gente tinha visto lá nos capítulos anteriores como é que a gente calculava para poder fazer a calibração de um instrumento de medição. Pegava a incerteza e dividia por 10 para garantir que ia ter uma boa faixa de tolerância. Então, a incerteza de medição ideal para que eu consiga um bom custo-benefício é trabalhar com intervalo de tolerância dividido por 10. E aí eu vou conseguir, vocês vão obter um resultado razoável entre custo e benefício. Vai estar no equilíbrio bom. Alguns exemplos aqui dos sacos de café que eu vinha falando desde o início. Sacos de café. Dimensione um processo de medição que seja adequado para efetuar o controle de qualidade de sacos de café, cuja massa total, incluindo a embalagem, que seria o peso bruto, ok? Esteja dentro da tolerância de 505, mais ou menos 10 gramas. Essa é a especificação que veio para vocês realizarem lá na empresa que vocês estão trabalhando. Primeiro ponto que você vai analisar é a tolerância que eu tenho que obedecer. Ele disse que eu tenho que atender essa 505, mais ou menos 10 gramas. O intervalo de tolerância vai ser 20, porque vai ser os 10 para lá e 10 para cá. Mais ou menos 10, a gente considera o intervalo de tolerância igual a 20. O processo de medição, quando ele é dito bem equilibrado, tem que ter uma incerteza de medição dividido por 10. Então, vai ser a tolerância dividido por 10, vai ser 20 por 10, eu tenho que ter 2 gramas. Então, o meu processo de medição, o processo de medição que eu vou utilizar, tem que atender essa incerteza para que eu consiga um equilíbrio adequado entre custo-benefício. Vocês vão lá no laboratório de metrologia e tem essa da empresa e tem uma balança com erro máximo de 2 gramas. E aí eu venho, 2 gramas, então eu posso utilizar essa balança. Vou fazer uma única medição, sem necessidade de compensar os erros sistemáticos. Aqui é a balança, que vocês usam desde o início do semestre aqui. E vou medir. Limite de aceitação, aplicando lá as tolerâncias, vai ser 495 gramas, o inferior, e o superior 515 gramas. O limite inferior de aceitação vai ser esses 495, mais a incerteza de medição, que eu calculei, 497 gramas. O limite superior de aceitação vai ser os 515 menos a incerteza de medição, que deu 513 gramas. Faço as medições e aqui eu tenho já a minha faixa. Fiz um meu esquema. Tenho minha zona de aceitação, a verde, que está aqui o 500, ele vai até 510, 11, 12, até 15, 13, o limite superior de aceitação. E 495, aí tem 97, 497 limite inferior de aceitação, ok? Vou medir uma vez só. Passou, tá dentro da zona verde, tá ok. Coloquei o outro, sacos de café, 492, ó, caiu na zona vermelha, não ok. Terceiro, deu 497, caiu exatamente no limite inferior. Ele está ok. Está no limite inferior, é aceitável ainda. Botei o outro, caiu 514 gramas. Caiu na zona de dúvida. Ele vai ficar separado para eu analisar se esse café vai passar ou não. Eu tenho que fazer outras análises, outros cálculos de custos para verificar se vale a pena eu voltar esse café para a linha de fabricação como um não ok ou adicioná-lo como um ok. Por isso que significa zona de dúvida. Cada caso vai ser analisado. Outra análise, o balcão refrigerado. Para conservar alimentos, os balcões refrigerados devem ser mantidos dentro do intervalo de temperatura entre 3 e 7 graus, pelas normas de alimentação.
Então, um termômetro deve ser selecionado para fazer essa verificação regularmente. Dispõe-se das duas opções especificadas a seguir. Verifique se um dos termômetros disponíveis pode ser usado e, caso positivo, que estratégia ele deve usar para o teste. Os dois termômetros que eu tenho são esses. Esse aqui, faixa de medição de menos 10 a 15 graus Celsius, tem um fator de correção quando a temperatura está nos 5 graus, que é 0,0, e a repetitividade também nos 5 graus é 0,2 graus Celsius. E eu tenho esse outro termômetro digital, um é analógico e o outro é digital, que ele vai ter no seu certificado de calibração uma faixa de medição de menos 50 a 80 graus Celsius, a mais 80 graus Celsius. Correção para 5 graus, ele vai ter uma correção de 1 grau Celsius, e a repetitividade para os 5 graus é de 0,5 graus Celsius. Ok, tem os dois termômetros, tenho que selecionar qual dos dois eu vou utilizar para o meu problema. Aí eu venho para os requisitos, o limite de tolerância. O limite de tolerância inferior é 3 graus Celsius e o superior é 7 graus Celsius, já aplicando as equações. O intervalo de tolerância vai ser 7 menos 3, 4 graus. Esse é o meu intervalo de tolerância. A incerteza recomendada, então, vai ser o 4 graus dividido por 10, vai ser 0,4 graus Celsius. Essa é a incerteza recomendada para o meu sistema de medição. Vou analisar agora cada um dos termômetros, começando com o digital. Tenho essa faixa de tolerância, uma correção para os 5 graus e a repetitividade de 5 graus. Se eu não for corrigir os erros sistemáticos, a incerteza de medição ia ser incerteza de medição com a correção mais a repetitividade. Vai dar 1,5 graus Celsius. 1,5 graus Celsius é maior do que 0,4 graus Celsius, então ele não vai atender. Esse termômetro, sem corrigir os erros sistemáticos, não atende a especificação de controle de qualidade para garantir custo-benefício para a incerteza de medição que eu estou utilizando. E aí, se eu corrigir os erros sistemáticos, ia ser a incerteza de medição, ia ser a repetitividade, que ia ser igual a 0,5 graus Celsius. Quando eu corrijo os erros sistemáticos, não atende às especificações determinadas também. Corrigindo ou não corrigindo, ele não está atendendo às especificações determinadas. Então, esse termômetro não está aprovado. Vou analisar agora o outro termômetro, o analógico. Tenho essa faixa de medição e agora a incerteza de medição seria, analisando, ele não tem nenhuma correção a ser realizada, a repetitividade é 0,2 graus Celsius, a incerteza de medição igual à repetitividade já dá 0,2, 0,2 é menor do que 0,4, então ele atende e eu vou utilizar esse termômetro analógico para realizar as medições do refrigerador. Já selecionei o instrumento de medição que vai ser utilizado, com a incerteza de medição de 0,2 graus Celsius, e vou agora para os limites de tolerância, inferior e superior. Posicionei no gráfico, calculo o limite inferior de aceitação e o superior de aceitação. Limite inferior de aceitação vai ser os 3 mais a incerteza de medição, que é 2, marquei, e o superior de aceitação vai ser 7 menos a incerteza de medição, vai dar 6,1. E aí eu vou ter a zona de aceitação, essa verde, que vai desde 3,2 até 6,8. Vou ter a região de dúvida, que ficou reduzida, e a região de rejeição. Uma grande faixa de possibilidade da temperatura ficar dentro do especificado. E aí é claro, porque se for observar o limite de tolerância que nos foi dado, é de 3 a 7, então tem uma faixa bem grande de tolerância de aceitável. Atendeu. Tenho esse controle e vou medir todos os refrigeradores utilizando esse termômetro. E faço a análise em cima dessa faixa. Okay? Bem, e aí vou fazer o controle de qualidade, e controle de qualidade 100% e controle de qualidade por amostragem. Quando que eu seleciono cada um deles?
Com que frequência que deve ser feito esse controle de qualidade? 100% da produção. Quando que eu devo utilizar? Todos os itens são produzidos vão ser individualmente avaliados e a sua conformidade vai ser verificada. Eu tenho que analisar todas, 100% da produção. Por amostragem, é apenas um subconjunto daqueles itens que foram produzidos. Aí avalio aquele subconjunto e vejo se ele está conforme ou não. Numa linha de produção de uma fábrica que produz uns lotes grandes de produção, seleciono um lote, pode ser feito isso mais de uma vez no dia ou num dia, depende da especificação, faço a análise, se ele passou, se está ok, se está em conformidade, tranquilo. Se aquele lote não passou, todo aquele lote do dia ou daquela faixa de horário que foi determinada deverá ser avaliado. Aí teria que ser feito todo 100% da produção. Se passou, tá ok. E é dito um processo, é dito capaz, quando a gente analisa a distribuição dos itens que foram produzidos, e os processos, ele tem que estar todo dentro da linha de aceitação, da faixa de aceitação. Os que estiverem fora desse limite superior de tolerância inferior são os produtos que não são aceitos. Quando tem uma fabricação, uma amostragem, os itens produzidos estiverem dentro da faixa de aceitação, não é necessário que eu realize a inspeção de 100%. E é dito um processo capaz. Um processo é dito incapaz quando eu vou ter uma faixa dentro do limite de aceitação, mas vou ter uma grande porcentagem do que foi produzido fora da faixa de tolerância. Daí, nesse caso, eu preciso inspecionar 100%, para garantir que todos eles vão atender as faixas de especificações adequadas. Fazer aquela análise do que vai ser fora, o que é aceito, do que não é aceito, do que está na zona de dúvida. E eu tenho como calcular esse índice de capacidade de um processo. São ditos processos centrados, ou seja, quando eu tenho a maior faixa de produção dentro da zona de aceitação, eu calculo por essa equação. O índice de capacidade do processo vai ser igual ao limite superior de tolerância menos o limite inferior de tolerância dividido por 6 vezes o desvio padrão daquele processo. Para um processo descentrado, eu já utilizo essa outra equação. Eu vou ter uma faixa fora no limite de aceitação, no limite de tolerância, e ele não vai estar centrado na parte central do limite de aceitação. Eu calculo como o índice de capacidade do processo vai ser o valor mínimo, aí é o que vai ser o que for menor, certo? Entre o limite superior de aceitação, né, o limite superior de tolerância, menos a média do desvio padrão. Vai ser o limite superior de tolerância menos a média do valor, a estimativa do valor médio do processo, dividido por 3 vezes o desvio padrão, ou entre o limite, essa média do desvio do processo, menos o limite inferior de aceitação, dividido também pelo 3 vezes o desvio padrão. Bem, vou voltar aqui. Se o processo for descentrado, eu já vou utilizar essa equação, onde eu vou pegar o valor mínimo entre essas duas relações aqui, para determinar o que for o valor menor, o que apresentar o índice de capacidade de processo menor, vai ser o que vai ser utilizado para os cálculos. Voltando ainda, controle de qualidade 100% ou por amostragem. Então, vai ser baseado em cima do índice de capacidade do meu processo. Se for um processo centrado ou descentralizado. Se o índice de capacidade do processo for maior ou igual a 1,33, eu posso realizar o controle por amostragem. Se ele for menor do que 1,33, eu tenho que fazer a amostragem 100%. Simples assim. E onde eu devo posicionar o meu controle de qualidade? Dentro do processo. Para eu garantir que eu tenha a menor quantidade de produtos
refugados. Então, o ideal é que tenha a matéria-prima, o processo produtivo e vai ter o setor de qualidade antes de chegar ao cliente. Isso é uma forma. Fabriquei, realizei todo o processo, fiz o controle de qualidade na fase final e enviei ao cliente. É uma das maneiras que você pode fazer. O que não passa aqui é refugo e retorna, ou ele vai ser retrabalho, ou ele vai retornar aqui como matéria-prima para alimentar todo o processo. Isso é quando eu coloco o setor de qualidade, o controle de qualidade no final do processo. Quais são os aspectos positivos para esse problema, para esse posicionamento no final do processo? Eu vou ter o menor investimento inicial, o menor custo de qualidade também. E os negativos, eu vou ter o maior custo da não qualidade, porque eu vou ter pode ter boa parte da produção como sendo refugo, porque eu não analisei todo o processo, ok? E fica difícil de eu realimentar o meu processo, porque você não tem condições de prever aonde na sua linha de fabricação está sendo o problema para o seu produto final. Outra maneira que você pode fazer, então, para melhorar isso, é colocar o controle de qualidade entre as etapas de cada processo. Então, não seria só uma faixa, matéria-prima, um bloco fechado e controle de qualidade e cliente. Você vem com a matéria-prima, vai ter o seu processo produtivo. Antes, você já faz a avaliação dessa matéria-prima. Já analisa aqui o que vai passar ou não para garantir que todo o processo final seja de qualidade. Já tem um controle da qualidade aqui. O que não atender especificações é refugo. O que atendeu vai para a primeira etapa do processo. Saiu da primeira etapa, tem outro controle de qualidade. Mesma coisa, refugo, ok, vai para a segunda. E assim você faz em todas as etapas do seu processo produtivo, até chegar o produto final para o cliente. A quantidade que vai ter aqui de refugo vai ser muito menor do que no processo quando a gente coloca somente no final das etapas de processo antes do cliente. Também tem positivos e negativos os aspectos. O positivo é menor custo de não qualidade, eu vou ter menor quantidade de refugos. E o melhor controle sobre todo o processo. Eu vou saber exatamente qual parte do processo pode ou não estar dando algum problema, porque eu faço as paradas de controle em cada etapa. Se deu um problema naquela análise de amostragem, tem um problema, é mais fácil de eu controlar a minha produção do que parar toda a produção de um dia só. O negativo é que eu vou ter, consequentemente, um investimento inicial maior e o custo da qualidade também vai ser maior, porque quanto maior postos de controle de qualidade, maior mão de obra que eu vou precisar, mais gastos com material, com o processo produtivo, maior investimento também nos instrumentos de medição de alta qualidade. São investimentos que você vai ter para garantir que seu produto final seja de maior qualidade e com menor refugo. E aí, cada empresa vai pesar o que vai ficar melhor para ela. Colocar só no final e os refugos vão ser consideráveis porque vão entrar lá na linha de fabricação e não pesa tanto no orçamento final da empresa, ou colocar um em cada um que com o tempo isso vai se diluir e ele vai ter um rendimento maior. Isso vai depender da quantidade de peças fabricadas pela empresa. O controle de qualidade também pode ser dentro do processo. Então, vem com um equipamento, tem um investimento também maior, tem um rebolo que tá na hora que eu estou fabricando a peça, na hora de fabricação da peça, vai fabricar esse eixo, já tem um sensor superior e inferior com os limites determinados de tolerância do projeto. O controlador vai informar quanto que esse rebolo tem que iniciar e qual a pressão e todo o procedimento de fabricação. Passa um sinal para avançar para avançar e retrair esse rebolo, e os sensores, quando ele atingir as dimensões adequadas, aciona e para o processo. Faço o procedimento. Quando tiver de acordo, ele vai afastar. Então, ele está
afastando e aproximando. E aí, dentro do processo, ele para ali. Qual o aspecto positivo? O índice de refúgio nesse caso é praticamente zero, porque está sendo feito durante o processo. Não preciso parar para analisar, medir uma amostragem. Todas as peças fabricadas vão passar por esse procedimento. Vou ter um mínimo custo também com a não qualidade. Aspecto negativo, já dá para imaginar que o investimento inicial é grande, porque eu vou precisar de um equipamento que tem esse nível de precisão, e é mais complexo, porque ele vai servir somente para um tipo específico de peças sendo fabricadas. No caso desse exemplo que eu mostrei, a fabricação de eixos. Esse controle só serve para essa fabricação de peças específicas. E aqui a gente termina a aula de hoje, trabalhando com controle de qualidade na empresa. Ok? Até a próxima. Tchau.